Fala pessoal, boa tarde a todos. Que honra, satisfação imensa estar participando aqui dessa imersão, né, completa de 2 dias, jornada DTU+. Satisfação imensa pela oportunidade de estarmos aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho mais da vida real voltada para a estética automotiva, tá? Para quem não me conhece, sou Ítalo Freire, somos aqui de Fortaleza, Ceará. E a gente está no mercado, a gente entrou no mercado desde a pandemia, então a gente vê diversos antigões aí no ramo, os dinossauros, né? E aqui a nova geração está chegando com força total. E aí eu quero passar para vocês um pouco mais sobre o que é a vida real de estética automotiva, principalmente voltado para a parte de gestão. Porque é muito simples, eu não falo nem simples, né? Mas é muito comum a gente ver o pessoal preocupado com lavagem, com polimento, tipo de composto, tipo de produto. E aí vem aquelas guerras entre as marcas, né? Qual o produto melhor, se é o produto da marca A, da marca B. E aí, no final, o que vai diferenciar vai ser justamente a nossa gestão, a nossa disponibilidade para resolver problema na vida real. E por isso estamos aqui, certo? Então, eu quero mostrar um pouco do que a gente utiliza no nosso espaço. Então, a gente realmente já investiu em diversos treinamentos, já fizemos diversos cursos. A gente separou o que funciona, o que não funciona, e a gente conseguiu aqui lapidar para justamente apresentar para vocês da melhor forma possível, certo? Então vamos lá, vamos começar com tudo, papel e caneta na mão, e vamos lá. E a primeira pergunta é: por que existem empresas que dão certo e empresas que fecham? Por que é tão comum? O que é que eles fazem de diferente? Né? Então a gente vê, exemplo, uma lanchonete boa fechando. O sanduíche é bom, a comida é boa, mas ela fecha. E em comparado, às vezes tem um sanduíche que não é tão bom, mas aí ele cria essa jornada, né? Esse crescimento contínuo, e a gente para pensar. O que é que elas fazem de diferente? Porque hoje, na vida real, no mercado do empreendedorismo, não basta ser bom no que faz, não basta ser o melhor polidor, não basta ser o melhor lavador. O que a gente precisa saber é que para a gente ter uma empresa, a gente tem que entender de gestão. E a gestão é o que vai diferenciar o negócio, né? Então, o que é que essas empresas que dão certo fazem de diferença? Talvez você tenha suas referências no mercado de estética ou em outros mercados, né, em outros nichos. Talvez você tenha. E o que é que eles fazem de diferença, de diferente? E a ideia é justamente mapear o que é que eles estão fazendo, trazer para nossa vida real, porque às vezes o que funciona lá no sul do país é diferente aqui no Nordeste, que é diferente no Norte, que é diferente do bairro, da localização, do espaço, enfim, tem muitas variáveis. E o que é que eles fazem de diferente? Você já parou para pensar sobre isso? E aí a gente começa a entender que não basta fazer e ser especialista somente na operação. A gente precisa entender sobre a gestão e também como levar a nossa operação e a nossa gestão para outras pessoas. E aí a gente vem destrinchando e praticamente em 4 pilares que eu considero como importantíssimo para qualquer empresa, independente do nicho, para qualquer empresa. A operação, a gestão, o marketing e vendas. O que acontece é que, a maioria das vezes, a gente passa o tempo, horas das nossas vidas estudando a operação. E a gente não faz nenhum treinamento de vendas, não faz nenhum treinamento de gestão e não faz nenhum treinamento de marketing. Ou talvez é balela. Ou até você já sabe, mas você não põe em prática. E aqui esse é o nosso grande desafio hoje, é justamente te passar isso, te ajudar a definir, te ajudar a mapear o que é importante e que você pode implementar no seu modelo de negócio em tamanho, independente do tamanho, né? Assim como a gente começou na garagem de casa, hoje a gente tem um espaço bem bacana aqui em Fortaleza. Não sei como é a tua visão hoje, mas uma coisa eu sei, meu irmão. A operação é quem executa o serviço, a operação é a lavagem, é o polimento, é a vitrificação. A gestão é quem cuida da empresa, o marketing vai atrair o cliente certo e a venda é como se fosse o motor do carro. Tu imagina uma BMW, uma Mercedes, uma Porsche, uma Lamborghini sem motor. Mesmo que nada, né? Uma sucata. Ela precisa do motor.
O que diferencia um carro para o outro, além da estética, é o motor, certo? Então, o motor é a venda. Se eu pudesse elencar aqui o que é o principal entre operação, gestão, marketing e venda, eu consideraria que a gente precisa ser melhor vendedor. Porque a empresa pode ser boa, mas se ela não vender, ela não está faturando. A empresa ela pode ter uma excelente gestão. Pode ter uma excelente gestão. Tem tudo planilhado, mas ela não vende. Então, mesmo que nada. A empresa ela pode ter milhares de seguidores no Instagram, fazer marketing, postagem. Mas se ela não vende, irmão, é mesmo que nada. Por isso que eu já quero cutucar vocês e entender da importância do que é ter esse motor de vendas para dentro da empresa. A gente precisa parar um pouco, esquecer, eu falo até esquecer, em focar na parte de polimento, na lavagem e tal, e entrar nessas brigas que a gente vê aí no mercado, mas focar em como é que eu posso vender mais? Como é que eu posso fazer um upsell? Como é que eu posso resgatar um cliente antigo? Como é que eu posso quebrar objeções? Quais são as objeções do meu cliente? E aí eu vou trabalhando, vou estudando, vou errando e vou acertando. Até a perfeição a gente não chega, mas a gente vai em busca dela. Certo? Então a operação realiza o serviço, a gestão cuida da empresa, o marketing atrai o cliente certo e a venda é o motor da empresa. Certo? Tranquilo por aí? Então vamos para cima. E comandar uma empresa, tu imagina que eu vou fazer uma empresa, eu vou fazer uma viagem. Imagina que eu vou fazer uma viagem. Nós somos aqui de Fortaleza. Imagina que eu vá daqui para São Paulo de carro. Se eu for daqui para São Paulo de carro, eu acho que deve ser com certeza, mais de 2.000 km. Eu vou precisar saber quais são os pontos de parada. Eu vou saber quanto de combustível que o meu carro tem, quantos quilômetros por litro faz, onde é que se eu precisar pernoitar, qual a quilometragem ideal para eu estar rodando na pista. Então, eu tenho uma série de fatores, uma série de decisões que vai fazer com que a minha empresa veja para onde é que ela está indo. E o que acontece é que na maioria das empresas, e aí eu vou puxar sempre para mim, por muito tempo eu trabalhava muito, mas eu não sabia onde é que eu queria chegar e principalmente eu não sabia para onde eu estava indo. E para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Essa é a verdade. Então tu imagina, tu tá aqui dirigindo, aqui no volante, ó, tu tá dirigindo, tu não vê a velocidade, tu não vê o RPM, tu não vê o combustível. Irmão, tu vai estar aflito. Tu vai estar aflito. E o que acontece é que para uma viagem parece besteira, né? A gente pensar sobre isso. Não, ninguém é doido de viajar sem saber qual a quilometragem, o combustível. Ninguém é doido, ninguém vai fazer uma viagem dessa. Mas o que acontece é, por que muita gente empreende e não sabe onde quer chegar, não sabe qual velocidade está indo, não sabe qual o seu combustível é o capital de giro, ela só vai. E aí ela passa anos da vida. Isso eu tô falando por mim. Passei muito tempo ali com a síndrome do pipoqueiro, né? Que é fazendo tudo. O pipoqueiro, ele, para quem não sabe, a síndrome do pipoqueiro, o pipoqueiro, ele compra a pipoca, ele faz a pipoca, ele vende a pipoca, mas se ele não estiver lá, não tem venda. E a gente precisa potencializar nossa empresa para ser os melhores em vendas. A empresa ela só cresce com venda e com gestão, certo? Claro, a operação ela é a base, é o suporte, mas a operação ela não é o diferencial. Ela não é o diferencial. Já vi gente falando, porque o meu polimento é melhor do que o polimento da estética tal. Não é o diferencial. O teu foco está sendo em ser melhor do que outra estética. Mas o teu foco, eu vou falar por mim, tem que ser o foco no cliente. O que é que meu cliente quer? Qual a garantia, qual a qualidade que ele espera? Porque às vezes a qualidade que um detailer espera é zerar a pintura. Não pode ter nenhum risco, nenhuma mancha, não pode ter nada. Mas às vezes a qualidade que o cliente espera é só uma percepção de brilho maior. Ele não vai ficar olhando os micro-arranhões. Eu não estou falando aqui para desmerecer, mas é entender o que é que o meu cliente quer, até para propor a melhor solução. Se eu for querer vender vitrificação para um cliente que quer vender o carro, ele vai estar insatisfeito.
o serviço. Então eu tenho que entender, não, para quem vai vender, eu vou vender um polimento, eu vou vender a limpeza de motor, vou vender a limpeza de chassi e por aí vai. Então eu tenho que entender o que é que meu cliente quer e para onde a minha empresa está indo. Certo? Está fazendo sentido? Beleza. Então vamos lá. Certo? E esse confronto é justamente para entender, e eu vou elencar aqui alguns tópicos, que é importante para você que está assistindo aqui a palestra, anotar. Você precisa anotar para você justamente conseguir mensurar se você já fez ou se não fez, quando é que você vai fazer, aí com uma meta muito bem definida. Certo? Primeiro passo, a gente precisa dividir o que é pessoa física para pessoa jurídica. Ah, então é bobagem. Eu já peguei muitas vendas porque eu precisava emitir nota fiscal. E se minha empresa não tem CNPJ, eu fecho uma porta. Certo? Então, se você está empreendendo, você precisa ter no mínimo um CNPJ. E quando eu falo em CNPJ, você pode abrir um MEI, que em 15 minutos você já tem um CNPJ, certo? Mas o principal, você precisa dividir a pessoa física, o que é o Ítalo e o que é a Solar. São dois personagens diferentes. Existe a Solar empresa e existe o Ítalo pessoa física. O Ítalo pessoa física, ele compra uma roupa, ele faz uma viagem, ele paga a conta de luz de casa. A empresa, ela tem as necessidades dela, que é pagar o aluguel, luz, água. Ela precisa pagar o Prolabore, ela precisa pagar o custo dos outros funcionários. Então, meu primeiro desafio como empresa é justamente separar o que é pessoa física e a pessoa jurídica. Saber quanto que é o salário da pessoa física e quanto que é a meta da pessoa jurídica. Certo? Ah, então isso aqui é besteira? É besteira. Eu vou falar um dado empírico, certo? Não vi estudo sobre isso, mas eu acredito que 80%, e puxando para baixo, tá? Vou puxar para baixo, que eu tenho certeza que é bem mais. 80% das estéticas automotivas não separam pessoas físicas para pessoas jurídicas. Isso é muito perigoso, porque você entra numa bola de neve, você até vende bem, você faz serviço, mas quando chega o final do mês você não tem grana, porque não teve essa gestão, certo? Outro passo fundamental que a gente tem que fazer é justamente registrar a marca. E aí existe, lá no site, você coloca aí no Google INPI, nós como empresas precisamos registrar a nossa marca. Então imagina que você tem uma empresa que se chama Lunar. Você tem uma empresa Lunar. Se abrir outra estética chamada Lunar, e ela entrar para o registro primeiro, você perde o seu nome como empresa. Aí, Ítalo, mas ela tá longe, não vai me interferir, meu amigo. Se ela se ela acionar o responsável jurídico, você tem que parar. Então você imagina que você passou anos da sua vida trabalhando, criando brand, registrando, fazendo design, você criou o Instagram, todo mundo te conhece como Lunar, e aí chegou uma empresa que foi criada ontem e faz o registro primeiro, você perde tudo isso. E se eu não quiser mudar de nome? Aí você vai ter que pagar uma multa. E aí a multa é capaz de fechar a empresa. Certo? Então você não tem essa opção. Se você hoje é empresa, você vive disso, você precisa registrar a sua marca no INPI. Ela vai te dar respaldo, vai dar segurança. Inclusive no próprio site você consegue verificar, antes de abrir a sua estética, quais são as estéticas que já tem no mercado, para você não botar um nome igual de outra, certo? E principalmente, vai te dar garantia que agora sim você vai poder trabalhar sua marca. Você vai poder trabalhar seu marketing. Geralmente demora em torno de dois anos o processo de registro de marca, certo? Mas depois que sai, se aparecer qualquer outra empresa, quem vai colocar na justiça é você, a outra empresa, certo? E por aí vai. Fechou, pessoal? Tranquilo? Outro detalhe de gestão, você precisa ter como se o que é que acontece na maioria das vezes.
A gente tem planilha de venda e planilha de saída. Eu tenho certeza que você, como empresa, você sabe quanto fatura. E você sabe quanto tem de custo. Mas isso não é gestão. Anotar o que vendeu, registrar o que foi saído, não é gestão. Certo? Gestão é justamente analisar o que aconteceu. Vou citar exemplos aqui. Vamos supor que está finalizando o mês de outubro e eu vendi 5 vitrificações de pintura. E não vendi nenhuma restauração de farol. Aí o caramba, mancho, o mês inteiro passou quantos carros aqui? Passou 80 carros. Não é possível que dos 80 carros nenhum tinha um farol amarelado? Tinha. Por que eu não vendi? Ah, porque eu não ofereci? Ou porque eu não ofereci porque tá caro? Não, não ofereci, então bora oferecer. Não, mas já ofereci para muita gente e ninguém quis. Então eu vou ter que pensar no meu preço. Mas eu tô vendendo serviço de lavagem demais. Todo dia eu tenho muita lavagem, aumenta o preço. Então, gestão é você analisar o que aconteceu e você agir. Quais são os serviços que dão mais rentabilidade? Quais são os serviços que têm maior ticket? E aí eu vou trabalhando e focando neles. O meu marketing vai trabalhar para o que vende mais. E aí eu vou conseguindo agregar valor. Vai chegar um momento que eu vou diminuir a minha operacionalidade em termos de trabalho, mas eu vou aumentar o meu faturamento justamente por conta da gestão. Invista em software. Não existe mais mano, usar planilha do Excel. Cara, tem um software. Utilize um software. Porque o software ele vai te dar dados que uma planilha de Excel você vai ficar muito refém. Exemplo, para você fazer cadastro de cliente. Então tem planilha? Tem. Mas para você mandar um pop-up, o cliente lavou o carro hoje, daqui a 30 dias o cliente recebeu uma notificação, o cliente recebeu um comprovante de agendamento via PDF, para você ter um CRM na sua empresa. Então invista em software. Sai do amadorismo. Sair do amadorismo que a gente está vendo aqui é justamente sair, criar o CNPJ, registrar a marca e também investir em software para parar de utilizar planilhas Excel, certo? O confronto que eu vou te fazer aqui é justamente essa. Ser diferente. Lembra lá no início da nossa aula? O que é que as empresas fazem de diferente? E aí você precisa fazer o que as empresas fazem de diferente para você ser diferente também. Certo? Analise o tempo da sua empresa, quais são o custo de tempo. Não vai dar aqui, eu queria muito fazer um exemplo de precificação, mas o tempo não permite. Mas fazer uma precificação de cada serviço, o que é que acontece, pelo menos aqui em Fortaleza, não sei nas outras regiões. A pessoa vai abrir uma estética, aí ela tira uma média de quanto as pessoas estão cobrando. Exemplo, a estética concorrente cobra 600 o polimento, cobra 500 o polimento. Mas estou começando agora, eu vou cobrar 400. A lavagem ali do fulano é R$100, é R$100. Vou cobrar 80. Ou então vou cobrar os 100. Sendo que cada empresa tem o seu custo. Cada empresa tem a sua realidade. Então você tem que fazer a precificação de acordo com a tua realidade, e não com a realidade da outra estética. Certo? Existem aqui estéticas que a gente brinca, né? Estão se prostituindo, porque vende um exemplo. Uma vitrificação de 3 anos por R$900. Cara, não tem como. Não tem como. Mas se ela tá vendendo a R$900, a questão é dela. Eu, na minha empresa, não consigo vender. Eu tenho que vender, exemplo, 2.000. Entendeu? Então, aí, para eu ter essas margens, para eu saber esses valores, eu tenho que fazer a precificação de cada serviço. Separar o que é custo fixo, o que é custo variável. Né? O custo fixo entra ali aluguel, entra o Prolabore, entra salário da turma, entra energia, entra água também, pode entrar água, entra contador. O que são os custos variáveis? É os custos que, se eu fizer um carro por mês e se eu fizer 30, esses custos vão mudar. Exemplo,
Se eu fizer um carro por mês e fizer 30, meu aluguel vai mudar? Não. Então, aluguel é um custo fixo. Agora, se eu comprei shampoo automotivo, se eu fizer um carro, eu vou gastar mais do que 30, né? Eu vou gastar mais lavando 30 carros do que de um. Então, ele é um custo variável. Então, quanto que eu estou gastando de produto por mês? E aí eu vou separando, vou analisando e vou agindo, certo? Tranquilo, pessoal, aqui, parte de gestão. É muito estranho falar e não ter essa interação, né? Porque é bom quando tem a interação, quando o pessoal responde, conversa e tal. Mas aí a gente segue aqui, qualquer coisa, se eu estiver indo rápido demais. Dá uma pausa agora no vídeo, dá uma pausa. Anota tudo, se for preciso, volta para a gente dar continuidade aqui, que é essa segunda parte que a gente está entrando aqui, ela é muito importante, certo? E além da parte de gestão de empresas, eu queria falar sobre gestão de pessoas. Porque ninguém cresce sozinho. E o que acontece na maioria das estéticas é que as estéticas foca o crescimento da empresa em uma pessoa, geralmente é no próprio empreendedor, no próprio influencer, né? E aí a gente precisa entender que ninguém cresce sozinho. A minha empresa só vai crescer eu tendo pessoas boas do meu lado. E aí a minha equipe, eu vou falar por mim, a minha equipe tem que ser melhor que o Ítalo. Se eu for contratar um polidor, eu tenho que formar esse polidor melhor do que eu. Se eu for contratar um vendedor, esse vendedor tem que ser melhor do que eu, certo? Porque, porque se fosse para eu ser o melhor, eu não contratava. Se fosse só para eu fazer, eu mesmo faria. Mas a intenção não é a escalabilidade. E para ter escalabilidade, a gente vai precisar de pessoas, certo? E aí a gente tem que abrir a mão do nosso ego como empresa e confiar a nossa empresa que a outra pessoa vai fazer o serviço bem feito. E aí existe aquela questão, né? A diferença de delegar para delargar. Delegar, eu vou confiar uma responsabilidade, mas eu vou estar acompanhando, vou estar monitorando, vou estar tendo feedback. Delargar, eu dizer, mano, fala o polimento aí eu esqueço. Aí delarguei, certo? Tem as formas de contratação da sua empresa muito bem definida. O que é CLT, o que é o MEI, freelancer. Cara, se for para assinar carteira, assina carteira. O que acontece muita gente aqui da região, mas ninguém quer trabalhar, mano, não aparece não. Oxe, mano, tu nem a carteira tu assina, quanto mais dá os outros direitos, mano. Entendeu? Então a gente tem que começar pelo básico. Eu sei que fazer o básico já não é mais um diferencial, mas o básico bem feito, ele funciona. Eu vou chamar alguém, eu vou contratar ele, vou botar carteira, vou dar ajuda de custo, vou dar almoço, vou dar comissão, e vou incentivar esse pessoal que está entrando a crescer e ser melhor do que eu, do que o dono. Eu preciso desenvolver pessoas. O líder, na verdade, não é o que manda e nem o que desmanda. O líder não é isso. O líder é quem leva uma pessoa para outro nível, certo? Então nós, como líderes, precisamos levar as pessoas para outro nível. Não tem jeito. Eu tenho que desenvolver essas pessoas. Eu tenho que desenvolver elas no atendimento, no serviço, justamente para potencializar o crescimento delas. A gente deve contratar pessoas que tenham caráter e treinar habilidades. Que acontece também muito por aqui. Às vezes a gente, tô precisando do polidor, abriu vaga. Aí, cara, tem um polidor antigão, que o cara já tem 30 anos de polimento, e ele já trabalhou nesses 30 anos mais de 60 empresas. O cara sabe polir? Sabe. Mas olha a quantidade de tempo que ele passa dentro de uma empresa. Pouco tempo, né? Pô, é praticamente 6 meses a cada empresa. Então eu tenho que entender que por que ele está saindo? Provavelmente ele está saindo pelos mesmos problemas. Ele está reclamando de salário, ele está reclamando das condições, provavelmente. Que para ele nunca vai estar o ideal. Então eu prefiro treinar uma pessoa que tenha caráter e ela tenha lealdade, princípios e valores inegociáveis,
e eu ensino ela a lavar do zero, ensino ela a polir do zero, e aí eu vou tendo um crescimento junto com ela. Ela mesma vai ver o crescimento e ela vai ter esse reconhecimento, né, de ambas as partes. Ela vai ter a gratidão. Então ela já não vai mudar de canto tão rápido, porque você treinou ela, certo? Estabeleça regras na empresa de vocês. A empresa tem que ter regras. Não é a empresa que se adapta ao funcionário, é o funcionário que adapta à empresa. Quais são as regras da empresa? Quais são os horários? É fardado? Não é fardado? O que te incomoda? O que você gosta que as pessoas façam? É justamente isso, é estabelecer as regras da empresa. Eu prefiro 1000 vezes. Tem algum santista aí? Santista? Pronto. Eu prefiro se fosse escolher, exemplo, claro. Cristiano Ronaldo na empresa ou Neymar? Cara, o Cristiano Ronaldo ele é muito disciplinado. Agora deixa eu pegar aqui outra aqui, vamos supor, vou falar do Fortaleza. Exemplo, Fortaleza. O time do Fortaleza. O time do Fortaleza esse ano contratou muitos medalhões, né? Muitos antigões aí no mercado e tal, os caras com referência. Mas já é praticamente fim de carreira. Eu prefiro trabalhar com quem? Com a garotada nova, mano, com a categoria de base. Se tu botar um cara da categoria de base para jogar no Fortaleza, o cara vai dar o sangue, vai dar a vida, porque aquele cara quer crescer na vida. Ele quer fazer diferente. Esses medalhões que chegaram no Fortaleza, jogadores, eles não precisavam provar nada para ninguém. Eles já fizeram a carreira deles. Já fizeram, não precisa provar. Então, se fizer, tá feito. Se não fizer, show. E por aí vai. Então, é muito mais difícil eu confiar no cara da categoria de base. Mas o crescimento dele, ele vai entregar bem mais. Certo? Então, treinem habilidades. Prefiram pessoas que não têm experiência. Claro, porque experiência é um diferencial. Pra gente que tem empresa, você chegar com um cara já pronto é muito bom. Você não perde tempo no desenvolvimento. Você não perde tempo. Mas não deixe de focar no pessoal da categoria de base. Que são eles que você vai conseguir investir eles do zero. Certo? Mantenha a organização da sua empresa. A gente trabalha com estética. Se a gente trabalha com limpeza, a nossa empresa tem que ser organizada. Se a gente trabalha com estética, a gente tem que estar limpo e cheiroso. A gente não pode estar bagunçado. É normal a gente ver um mecânico com as mãos de graxa e tal, é normal. Mas a gente com estética, a gente tem que estar organizado. Eu sei que é puxado, soa. A gente tá no lugar um pouco que é quente pra caramba, muito quente. Mas tem que estar alinhado. E é aquela velha máxima, né? Eu gosto de sempre falar pra minha equipe. Quem quer mais, faz mais. Ponto. Quem quer mais, faz mais. Quer ganhar mais dinheiro? Faça mais polimento. Quer ganhar mais dinheiro? Eu preciso mais da sua dedicação. Não adianta. Geralmente o pessoal fica cobrando aumento de salário e aí não faz o algo a mais. Então precisa fazer o algo a mais. Certo? Quem quer mais, faz mais. Fechou? Então finalizamos aqui a parte de gestão. Agora vamos entrar na parte de marketing. Que é rapidinho, mas é muito importante. Certo? É que a gente tem que mostrar para a galera que não basta ser bom. Não basta ser bom, tem que parecer bom, certo? E aí a gente tem que entender também que postar no Instagram é diferente de marketing. Todo post que eu faço, ele tem que ter intencionalidade. Eu tenho que ser intencional. Eu tenho que saber o que é que eu estou fazendo. Eu tenho que, quando eu for postar, eu tenho que mostrar a casa cheia, a minha estética cheia, isso é um gatilho social. Eu vou mostrar fotos de antes e depois, de serviço que a gente já fez, para criar aquele desejo da pessoa querer fazer também no carro dela. O atendimento, meus amigos, ele é um marketing fantástico. Às vezes a gente quer investir em marketing de tráfego pago, de não sei o que, de influencer. Mas, cara, atenda bem. Que se tu atender bem, o teu cliente ele vai vender o teu produto, o teu serviço. Certo? E é mais fácil um cliente vir por indicação do que um cliente vir por tráfego pago.
E o cliente de indicação ele ainda paga mais, certo? Devemos oferecer um produto de qualidade, sempre oferecendo garantia e bônus. Hoje ninguém compra uma televisão sem garantia. Ninguém compra. Tu compra uma televisão sem garantia? Não compra. Um celular sem garantia, um carro sem garantia. Tudo tem que ter garantia. Os teus serviços, serviço de estética, tem que ter garantia. Não adianta inventar. Também não tenha medo, não sei se você já está começando, se já começou, se você já está longe, mas não tenha medo de fazer serviço de graça. Eu já fiz muito serviço de graça, principalmente no começo. Peguei carro ali de familiar, de amigo, e, cara, vamos lá, deixa eu fazer um serviço, porque você vai criando portfólio, você vai criando feeling, você vai entendendo, você vai conhecendo, certo? Então não tenha medo de fazer serviço de... Claro, vai chegar um momento que você vai ter que cobrar, não tem jeito. Mas não tenha medo de fazer serviço de graça, certo? O marketing ele é tão importante que o Steve Jobs ele fala uma frase que ficou marcada aí, né? Que é que as pessoas não precisam de algo até que a gente mostre a elas. As pessoas não precisam de algo até que a gente mostre para elas. Então, como é que eu vou vender uma vitrificação se eu não estou mostrando? Como é que eu vou vender um polimento se eu não estou mostrando? Então, eu preciso mostrar para criar o desejo na outra pessoa. E para ela saber que a gente faz esse serviço. Nenhuma postagem no Instagram que você faz é em vão. Às vezes você tá ali, mano, eu tô postando. Meu amigo, é uma sementinha. Você é uma sementinha. Você vai plantando, você vai plantando, você vai plantando, você vai plantando, que vai chegar o momento da colheita. Certo? E o mais importante aqui pra gente já chegar aqui na nossa reta final, aqui da nossa aula, é sobre as vendas, né? Eu falei muito da importância das vendas. Vendas é o motor da nossa empresa. Como é que eu vou fazer para vender mais? Não existe uma fórmula mágica, mas eu posso te ajudar. Quer vender mais? Vá atrás de parcerias nas suas regiões. Procure influencers, procure empresas, mostre o teu trabalho para eles. Porque a parceria vai fazer com que você conecte o teu serviço para outros públicos que você sozinho ia demorar muito para alcançar. Certo? Então faça parcerias. Não visando somente a grana, mas parceria de verdade. Porque aquele parceiro ele vai te indicar naturalmente, sem esperar nada em troca, sem esperar a grana em troca. Ele não vai estar nem preocupado com isso. Outra coisa, estude sobre vendas. Tudo, mano. Toda semana tem que estudar sobre vendas. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Estudar sobre vendas. Analise o mercado da região, os concorrentes. Pô, quais são as estéticas ali que está mais vendendo? O que é que eles estão fazendo? Claro, o meu foco não é a outra estética. Mas, por exemplo, você vê uma estética que já implementou PPF e você ainda não implementou, caramba, você vai ficar para trás. Se surgiu alguma novidade, tu tem que estar à frente. Tu tem que estar à frente, certo? Então é justamente analisar o que é que o mercado está fazendo para você não ficar para trás e ficar só naquelas lavagens, naqueles polimentos e aí passa anos faturando a mesma coisa, certo? O desafio aqui é fazer esse crescimento, essa escalabilidade. Fazer pós-venda, cara, tu entregou um carro no dia seguinte, ei meu amigo, deu tudo certo? Gostou do serviço? Não gostou? O que foi faltando? Ó, notei aqui que faz 30 dias que você não lava o carro. Ó, tô te entregando o carro aqui, mas é interessante que daqui a 3 meses você venha fazer a manutenção. Deu 3 meses, você liga para o cliente, fazer o pós-venda. Fazer o pós-venda. Crie combos de serviço. Crie combos. Você pega a McDonald's, ela tem combos. Ela vende só o sanduíche? Vende. A gente pode vender só a lavagem? Pode. Mas eu tenho que criar um combo. Assim como o McDonald's faz, eu preciso pegar a, a, a,
Eu preciso pegar e entender o que a McDonald's fez para agregar dentro da minha empresa. Eu tenho que criar combos, eu tenho que vender mais. Crie programas de indicação, indique ganhe. E lembre-se, meus amigos, ó, pessoas só compram por desejo ou medo. Fora isso, não adianta inventar. Estude gatilhos mentais, gatilho de autoridade, gatilho de escassez, prova social, ancoragem. A gente vê um monte. Mas o gatilho que eu mais gosto é o gatilho da reciprocidade. Se eu pudesse elencar, né, dos gatilhos mentais, o da reciprocidade é o melhor. É eu pegar um carro que eu fiz ali, que eu trabalhei, e eu falar, ó, meu amigo, ó, não estava no pacote, mas eu fiz o motor aqui do teu carro, porque para ficar perfeito e tal, aí é garantia nossa, o gatilho da reciprocidade, certo? E para a gente finalizar a aula aqui, para não estourar o tempo, os principais erros do vendedor. Os principais erros é não ter ambição. O vendedor ele tem que ser ambicioso, tem que ser sangue nos olhos. O vendedor ele não tem passado, irmão. O vendedor não tem passado. Ah, mês passado a gente bateu a meta, superou a meta. Tá, mas a chave virou, o mês virou. Bora pra cima, que o mês agora tá do zero, certo? É que nem por. Cara, não tem essa. O vendedor não tem passado. O vendedor que não consegue controlar a ansiedade, o medo, ele precisa vender, ele começa a gaguejar, ele começa a baixar preço, ele começa a dar desconto. Um erro muito comum também para o vendedor é conseguir alguma estabilidade ali, aí ele cai. E quando ele cai, outras empresas começam a tomar frente. E aí você perde poder de negociação, certo? E é isso, pessoal. Finalizamos por aqui. Entendemos um pouco mais sobre gestão, marketing, vendas e principalmente, né? Principalmente é entender que a operação ela é uma parte do negócio, mas o que vai fazer o diferencial para qualquer empresa é a parte de vendas. É isso, tamo junto. Se quiser acompanhar mais nosso Instagram, é só lá Estética Automotiva. A gente fica em Fortaleza, Ceará, tem um galpão aqui. Se você estiver passando aqui férias, se você for daqui, queira conhecer nosso espaço, cara, é casa aberta, a casa cabe todo mundo. A gente conversa, enfim, troca uma ideia. Com certeza vai ser de muita valia. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Gratidão enorme aí, o Ale, toda a equipe aí que está formando o Jornal DTU Mais. E até a próxima, hein? Tamo junto.